Obrigado. Deus nos abençoe. Abençoe o nosso ajuntamento. Deus abençoe os nossos pensamentos. Abençoe os nossos sentimentos. Abençoe este culto com sua bendita presença. Obrigado porque você veio cultuar Jesus num tempo ainda estranho e difícil. Muito obrigado. É uma honra e uma alegria poder receber todos vocês. Quero convidá-los para colocarem-se em pé, por favor. Senhor, aceita o culto que iremos te prestar, porque nós faremos isso por meio de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o teu Filho bendito. Queremos agradecer a semana que encerrou-se ontem e a que começa hoje, na expectativa, ó Deus querido, de passar toda ela em tua presença, sob a tua orientação e direção, sob a tua proteção. Clamamos que o Senhor aceite a nossa vida na manifestação da bondade do Senhor, na apresentação desse culto que te prestamos. Abençoe, ó Deus, os irmãos que já chegaram, os que ainda irão chegar. Fale ao coração de cada um de nós de forma bem clara, direta e precisa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Morei um tempo no interior do Rio de Janeiro. E lá é serra, muita curva. Embaixo da estrada tem um rio que leva o nome da cidade. E em cima são montanhas. E você sai do seu lugar até a igreja e você vê o pessoal descendo a serra, com bíblias debaixo do braço e aquele monte de menino, caminhando até a estrada onde ônibus irão pegá-los e conduzi-los até os lugares de culto. 2 igrejas possuem ônibus, uma numa ponta e outra na metade. E elas saem daqui até o final, e a daqui vai até lá. Eles levam qualquer crente, de qualquer igreja. Simplesmente eles pegam e param nos templos ao longo dessa estrada, a estrada do café. Como é gostoso, como é bom você ver o pessoal esperar para cultuar, e todos eles com a melhor roupa que eles tinham. A cidade era muito pequena. Ela tinha, hoje eu não sei, cerca de 11 mil habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Só tinha uma entrada, ou por Petrópolis, ou por Teresópolis. Pronto, não tinha mais nada. Era o rio ou a serra. Então as pessoas que entravam eram vistas, as que saíram eram vistas também. Todo mundo conhecia o pastor. O pastor da igreja era pastor da cidade e conhecia todo mundo. Mas era interessante que o domingo era o melhor dia da semana, porque eles separavam exclusivamente para culto e colocavam a sua melhor roupa e a melhor disposição, porque eles iam para cultuar o Senhor. Eu não sei, na cidade grande é um pouco diferente, mas eu queria que nós apresentemos ao Senhor a nossa melhor roupa, não a de fora, mas a de dentro, a nossa melhor disposição para cultuar o nosso Deus. Dia 24 eu tenho uma reunião de condomínio. Não vou colocar a minha melhor roupa, nem a minha melhor disposição. A minha melhor roupa e a minha melhor disposição é para o meu Deus. É a Ele que eu devo todas as coisas. Eu quero convidá-los para cultuar Jesus com a sua melhor roupa, com a melhor disposição. Eu quero que você se apresente ao Senhor como quem se apresenta ao Todo-Poderoso. Tire as sandálias dos pés, porque só quando você tira as sandálias é que pode apresentar a sua melhor disposição. Renda-se diante dele. Nós não viemos aqui falar das últimas notícias do mundo, nem viemos aqui para falar o que o governo fala, não. Nós não viemos aqui para falar de moda,
Nós viemos aqui para falar da palavra de Deus, aquela que alimenta, que direciona, aquela que sustenta, e eu acredito que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, vamos cultuar Jesus, amém? E ouvir o que Ele tem para cada um de nós. Eu quero convidá-los, portanto, em nome de Jesus, para cultuar Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo de número 133. É um salmo muito conhecido. Algumas associações se reúnem em torno deste salmo. Só deste salmo. Dado a sua importância, eu queria fazer a leitura, mesmo com vocês assentados. Diz assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a bênção, o Senhor ordena a vida nessa comunhão doce, agradável, preciosa e necessária. Por isso eu me alegro em vê-los aqui. Gente, é muito bom ver gente, estar com gente, ouvir gente, tocar gente, abraçar gente, estar junto com gente para cultuar o Deus Todo-Poderoso. Deus nos abençoe e abençoe o nosso ajuntamento. Amém? Por isso a minha alegria em recebê-los hoje aqui. Meus irmãos, os cultos que prestamos ao Senhor durante o domingo, eles atendem a 2 horários, 9 horas e 19 horas, não mais 19h15, 19 horas. E nós iremos continuar assim até que passe todo este problema de pandemia e Deus possa nos abençoar liberando para nós. Quero dar uma boa notícia: o Fábio com a mesa conseguiram então realizar o Pix da igreja no Banco do Brasil. Então você pode transferir de qualquer banco, de qualquer agência, de qualquer lugar, pelo seu celular, caixa eletrônico, qualquer coisa, usando o Pix. Esse Pix tem como chave o nosso CNPJ. O CNPJ da igreja é a chave. Quem tiver dificuldade ainda assim e precisar de ajuda, nós estamos aqui para prestar todo o auxílio, toda a ajuda que se fizer necessária, tanto para dízimos, ofertas, como para visitar você. Acerca da Santa Ceia, ontem o irmão ligou para mim: pastor, eu estou com necessidade da Santa Ceia, e eu já marquei com ele para ir essa semana. Precisou da gente? Quer conversar? Tem necessidade de um aconselhamento? Os pastores estão aqui todos os dias da semana. A secretaria ainda está funcionando meio período, apenas a partir de 13h, tá bom? Pela manhã tem gente aqui, eu estou aqui, atender o telefone para prestar assistência, para fazer aconselhamento. Tanto eu como o pastor Vinícius estamos aqui para auxiliar. Precisou de apoio, precisou de ajuda, liga para nós. É um privilégio, é um prazer. Nós queremos fazer isso para a glória de Deus. Convido vocês a colocarem-se em pé neste momento para louvarmos o nosso Deus. Tá bom? Palavra de Deus para o nosso coração. Ele vai falar comigo, Valdenberg, vai falar com o Luiz também.
E Ele vai falar com o Edu também. E com o Daniel também. Deus vai falar com todos nós. Vai falar com o Robson Barbosa. Vai. E vai falar com a esposa dele. E vai falar com a Bia. Ele tem um recado para Larissa. E para Conceição. Ele vai falar com a Jaqueline. E com o seu Hamilton. Vai falar com todos nós. Abra o seu coração e mente. Logo após o louvor, o pastor Vinícius irá assumir e vai nos dizer o que Deus disse para ele e o que tem para nós como alimentação. Tá bom? Vamos louvar? Vamos começar louvando com Porque Ele Vive. Posso crer no amanhã, que a gente possa estar realmente louvando o Senhor com foco no que Ele fez pela gente, que foi morrer e ressuscitar e perdoar todos os nossos pecados. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vai ser melhor. Por causa do nosso Senhor que vive e reina. Amém? Vamos louvar. E o próximo cântico se chama Tua Obra em Nós. A gente vai repetir para que a gente consiga cantar junto, mas ele fala sobre a obra do Senhor na nossa vida e que a gente possa estar sempre pedindo para o Senhor estar guiando a nossa vida enquanto Ele não voltar. Vejo que
que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Sou, pois tua luz traz direção. Do início. Vejo que não sou quem eu devo ser, mão, já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Pois tua luz traz direção, e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Os irmãos podem sentar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, no Salmo de número 73.
Salmo 73. Bem, eu vou ler do verso 1 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo teu povo que está aqui. Muito obrigado por tua palavra que foi lida. Muito obrigado por esse ajuntamento. O culto público, quando nós que fomos salvos pela tua graça, nos reunimos exclusivamente para ouvir a tua voz, para te render louvor e adoração, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada, ó Deus. Por isso, nos abençoe agora na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Não sei se os irmãos tiveram a mesma impressão que eu, ao ler esses versos, um tom muito negativo do salmista. Ele está sofrendo, ele está enxergando a vida de uma forma errada, e ele mesmo vai entender isso. É interessante quando a gente começa a ler a Escritura e percebe que nem tudo que está na Escritura, de fato, quer comunicar a verdade de Deus. Tem coisas na Escritura que estão comunicando aquilo que não é a verdade de Deus e que estão lá para nos alertar que não é a forma certa de enxergar o mundo e a realidade. É como você lê, por exemplo, aqueles grandes diálogos do livro de Jó, quando os amigos de Jó começam a aconselhar Jó por conta da situação que ele está. E quando a gente lê o livro todo, no final Deus condena aqueles conselhos dos amigos de Jó. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, naquele ponto, nós não podemos tomar os conselhos de Jó como a verdade que Deus quer nos ensinar. De fato, Ele quer nos ensinar o que não aconselhar o outro durante o sofrimento. É isso que o texto está nos ensinando. E aqui no Salmo 73, nós temos a mesma situação acontecendo. O salmista está descrevendo nessa primeira parte do Salmo a sua visão distorcida da realidade. E na segunda metade do Salmo ele vai corrigir esta visão. Mas de fato é esse o olhar que nós precisamos ter para entender esse Salmo. O tema que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã
é idolatria. É idolatria. A idolatria é um dos problemas mais claros na Escritura. Toda a Escritura lida com o problema da idolatria. Aliás, o primeiro mandamento, dentre os 10, começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Se você quebra esse, você vai quebrar, consequentemente, os outros mandamentos. Então, nós temos na Escritura o povo de Deus lidando com esse problema da idolatria o tempo todo. E não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Se os irmãos olharem a primeira carta de João e forem para o último versículo do capítulo 5, vocês vão ver como João termina a sua carta para os crentes. Ele diz: filhinhos, fujam da idolatria. Para os crentes, João está dizendo isso. Jesus, em Mateus 6, vai dizer para nós: não se pode servir a dois senhores. Em outras palavras, não se pode adorar a dois senhores. A idolatria é um problema constante que a Escritura nos traz, nos alerta. Porém, apesar de todo o aviso da Escritura, talvez você, assim como eu, por não cometer um certo tipo de idolatria, que é aquele visível, de se prostrar diante de uma imagem de madeira, de ouro, de cobre, de pedra, talvez você, assim como eu, possa pensar que a idolatria não é um problema para você, porque você não comete este tipo de idolatria. E eu pensava assim, meus irmãos. Certa vez no seminário, nós fomos convidados para participar de uma conferência teológica da editora Vida Nova. E o tema era idolatria. E aí a conversa que eu tive com alguns amigos foi: por que esse tema? Esse tema é irrelevante para nós. Por que não estudar outro assunto dentro do escopo da teologia, dentro dos vários assuntos que a teologia tem? Por que estudar a idolatria? Para minha surpresa, meus irmãos, essa foi uma das melhores conferências que eu já participei. Até hoje eu colho resultados e reflexões daquele tempo, daquela conferência. Porque eu descobri que a idolatria se passa não apenas externamente, mas principalmente no coração. Como disse certa vez o reformador João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E esse problema da idolatria no coração que nos tomou o salmista Asaf. E dentro dessa primeira parte do salmo que nós vamos trabalhar hoje, e com a graça de Deus, a segunda parte do salmo na semana que vem, nós vamos observar como a idolatria se processou no coração de Asaf. E eu quero que os irmãos olhem comigo o início do salmo. Ele diz assim: Salmo de Asaf. Asaf, nós sabemos quem era. Asaf era um sacerdote do tempo do rei Davi. Asaf era o líder da música. Asaf organizava o culto, os instrumentos, os corais. Asaf era alguém que tinha uma posição dentro do povo privilegiada. Ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso à Arca da Aliança, ele era sacerdote, ele tinha acesso às coisas santas separadas, que na antiga aliança apenas os sacerdotes tinham acesso. O povo apenas chegava ali próximo, mas não tinham acesso direto às coisas santas. Mas Asaf tinha. Esse homem, esse crente, alguém maduro na fé, se encontrou numa grande crise por conta daquilo que ele desejava. E veja o verso 1. Olha só como a crise dele se passa. Ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, Asaf está contando
que ele começou a enxergar a realidade de forma equivocada. Ele começou a duvidar da bondade de Deus para com ele. Ele não duvidou que Deus é bom. De fato, Asaf não fez isso. Ele sabia que Deus era bom, mas para com Israel, não para com ele. Porque ele estava passando uma crise. Ele estava sofrendo. Então, na concepção equivocada de Asaf, ele disse: porém, para mim, quase os meus pés escorregaram pelo caminho. Por pouco eu não perdi a minha fé. É isso que Asaf está dizendo aqui. Veja, um crente maduro, um homem experimentado, sacerdote que tinha contato com as coisas santas, passou por uma crise e chega a dizer que por pouco ele não abandonou a fé. É isso que Asaf está comentando aqui. E qual é a razão desta crise de Asaf? Olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O motivo da crise que esse homem experimentou não estava simplesmente em alguma coisa externa a ele, mas estava dentro dele. Estava naquilo que ele desejava. Estava naquilo que ele almejava. Estava naquilo que o seu coração queria e que ele via outros terem e ele não. Então o texto diz que ele quase perdeu a fé porque ele viu alguma coisa que os ímpios tinham e ele não. Essa é a crise de Asaf. É por isso que esse texto vai nos ensinar muito sobre a idolatria. Porque a idolatria não tem a ver apenas com aquela adoração externa, mas com os desejos internos do nosso coração. E Asaf então se encontra assim. Aqui nós vemos o problema de Asaf. Ele invejou. Você já teve inveja de alguém? Se nós pegássemos um invejômetro para medir o tamanho da nossa inveja, qual percentual daria? Né? Aquele ditado da grama do vizinho é mais verde. Talvez aqui no Brasil nós pudéssemos falar, o carro do vizinho é melhor, né? A casa do vizinho é mais confortável, né? O marido da vizinha é melhor que o meu. Enfim, coisas que nós pensamos na nossa mente, muitas vezes invejando algo de outra pessoa e às vezes até do ímpio, daquele que não conhece a Deus. E o que é inveja, senão uma outra forma de falar sobre a cobiça? Porque a inveja é você desejar algo que não pertence a você, que pertence a outro. Então você tem inveja, você cobiça aquilo que é do outro e não é seu e você queria para você. Então o problema de Asaf é cobiça. Ele está cobiçando algumas coisas. E a palavra de Deus diz para nós que a cobiça é um pecado. Então vamos pensar paralelamente inveja e cobiça. A inveja não é simplesmente um desvio de caráter. A inveja não é simplesmente algo que as pessoas têm e que é assim mesmo. A inveja é um pecado porque é um erro moral diante de Deus. É um erro moral diante de um Deus santo. Isso é inveja, é a cobiça expressada na sua forma mais cruel. Porque você deseja aquilo que é do outro. É isso que está acontecendo com Asaf. E ele está olhando para a vida do perverso, do ímpio. E olha para a sua vida e ele diz, olha onde eu estou, olha o que está acontecendo comigo. E enquanto o perverso, aquele que não conhece a Deus, parece que está tudo bem com ele. Vamos ver o que Asaf desejava então, a partir do verso 4 até o verso 12. Nós temos várias coisas que Asaf desejou na vida dos ímpios.
E ele começa dizendo: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Olha, ele está dizendo que ele desejava uma vida sem preocupações, sombra e água fresca. Ele desejava estar na praia, tomando água de coco, né, e relaxando. E ele olhava algumas pessoas, os ímpios, e para ele os ímpios estavam assim. Já aconteceu contigo? Você está naquele dia, um dia muito difícil, deu tudo errado naquele dia. E aí você abre o seu Instagram ou o seu Facebook, ou uma rede social, o seu WhatsApp, e está lá a foto de alguém que você conhece na praia, tomando água de coco, naquela vista maravilhosa, e você olha e fala assim: Deus não dá asa à cobra. Se eu pudesse estar ali, se eu pudesse desfrutar desse momento. E no seu coração você pensa: poxa, mas essa pessoa é o pior funcionário da empresa, mau caráter, e eu estou aqui sofrendo, enquanto ela está lá na praia. Algo assim estava acontecendo com Asaf. Ele olha para a vida do ímpio e diz: o seu corpo é sadio. Nós vamos ver que provavelmente Asaf estava passando dificuldades na sua saúde, nessa experiência que ele teve. Ele olha para os ímpios e diz: não tem problema de saúde, parece que é só comigo. Olha como Asaf está enxergando a vida. Enquanto a palavra de Deus já nos alerta que nós vivemos num mundo caído, sujeito à corrupção, e o nosso corpo vai se desfazendo. E depois dos 70 e 80 é canseiro e enfado. A palavra já nos disse como vai ser. Mas Asaf está olhando a realidade e ele está se considerando o pior dos homens, porque ele desejava ter saúde e provavelmente não tinha, enquanto o ímpio estava saudável. Olha, depois ele vai fazer uma descrição de quem é o ímpio. Olha a pessoa que Asaf está invejando. Olha o que ele diz: eles não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que cinge como um colar. Esses homens são soberbos, porque eles se acham melhores, porque estão vivendo uma vida mais próspera, ou uma vida melhor do que os demais. E esses homens cumprem aquilo que dá no seu coração. Olha o verso 7, os olhos saltam-lhe da gordura, abundância, do seu coração brotam fantasias. Esses homens têm o que desejam. Esses homens acabam desfrutando de prazeres que essa vida produz. E eles estão desfrutando da vida. Para Asaf é isso. Esses homens são blasfemos, eles falam contra Deus. Olha o verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, de que bebe abundantemente. Esse Asaf está invejando não apenas os prazeres que esses homens têm na vida, mas Asaf está invejando a fama e a influência que esses homens têm. Verso 12, olha o que mais Asaf inveja deles. Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Nós já estamos falando de vida sem preocupação, saúde, prazeres terrenos, fama, dinheiro. Quanta coisa Asaf está então desejando. Esses são os desejos de Asaf. É assim que o seu coração se comportou. Agora o problema não é simplesmente desejar tais coisas. Algumas dessas coisas que Asaf deseja são coisas boas. Quem de nós aqui acorda e faz uma oração para Deus? Senhor,
que hoje o meu corpo fique muito doente. Quem faz isso? Nenhum de nós. Se alguém estiver fazendo isso, por favor, procure a mim, o pastor Waldenberg, porque nós precisamos de um tempo de aconselhamento e oração. Não é? Ninguém faz isso, pelo contrário, nós acordamos e oramos a Deus dizendo: Senhor, nos abençoe nesse dia, abençoe a nossa saúde, abençoe a saúde da minha família. Nós desejamos a saúde, não há mal algum em desejar a saúde. O problema é que a idolatria pega um desejo bom e transforma esse desejo num desejo mau, num desejo pecaminoso. E como é que esse processo funciona? Funciona assim: eu desejo algo que é bom, só que o meu coração é tão pecador que eu vou pegar esse desejo e vou colocar acima de Deus. E eu vou fazer tudo para ter aquilo que eu desejo, independente se eu pecar ou não, para conseguir ter. Ou eu vou reagir de forma pecaminosa quando eu não tiver aquilo que eu desejo. Então eu não tenho a saúde, então eu vou me amargurar. Eu sou o pior dos homens. Deus se esqueceu de mim. Então, quando essas coisas acontecem, nós estamos transformando um desejo num ídolo. É isso que estava acontecendo com Asaf. Olha a reação de Asaf ao lidar com os seus desejos não satisfeitos. Verso 13 até o verso 16. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Asaf está dizendo o seguinte: foi inútil buscar a santidade. Por quê? Eu não tenho aquilo que os ímpios têm. Eles estão vivendo muito melhor do que eu, que busquei o Senhor a minha vida inteira, que estudei a Torá, a lei do Senhor, que servi tanto tempo na música. Eu fiz tanto para o Senhor e olha só onde eu estou hoje. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu participei do ministério tal, eu nunca faltei um culto de ceia na minha vida, eu nunca deixei de entregar o dízimo e olha só como eu estou agora. Inutilmente eu fiz tudo isso porque Deus não me abençoou. É assim que Asaf estava pensando. Isso demonstra como o coração dele se afastou de Deus. Olha como ele reage aos desejos não satisfeitos. Ele vai dizer depois: pois de contínuo, verso 14, sou afligido e a cada manhã castigado. Ele se considera castigado por Deus. Ele está sofrendo, irmãos. O sofrimento desse homem é real. Porém, ele está interpretando o sofrimento da forma errada. Ele está desejando coisas e ao não ter aquilo que deseja, ele está pecando contra Deus. Ele se coloca como o pior dos homens, como se Deus o tivesse abandonado e esquecido dele. É assim que Asaf está pensando, e ele está sofrendo por isso, porque ele diz no verso 15: se eu pensar em falar tais coisas, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Esse homem está num conflito e ele tem vergonha daquilo que ele está sentindo. Talvez ele olhasse para ele e dissesse: eu sou sacerdote, eu não posso estar nesse conflito. Como eu posso estar desejando aquilo que o ímpio tem? É vergonha para mim. E ele então diz, verso 16: em refletir para compreender isto que? Essa situação em que ele se encontra, esses desejos desenfreados do seu próprio coração, ele achou uma tarefa pesada demais para ele. Essas são as reações de Asaf, quando não tem aquilo que desejava ter. Já aconteceu com você? De reagir pecaminosamente quando não teve aquilo que desejava? E talvez você desejasse coisas boas. É a esposa que deseja o elogio do marido
e faz uma comida toda gostosa lá e o marido come e diz, faltou sal. Ah, meu amigo, briga na certa. Problema. Porque ela desejava tanto um desejo bom. Porém, quando não tem aquilo que deseja, ela decide pecar contra Deus. Porque não teve aquilo que desejava. Ou o marido, que queria tanto aquela promoção no trabalho, e aí orou tanto por isso, batalhou tanto, mas no final a promoção não veio. Então ele se torna alguém amargurado, trata mal a família, começa a fazer as coisas mal feitas no trabalho, porque ele não teve aquilo que desejava. Como um jovem adolescente que queria tanto um namorado, uma namorada, e aí começa um relacionamento cheio de expectativas e o relacionamento não dá certo. E aí então o coração dele se ressente, se amargura, se revolta, porque não teve aquilo que desejava. Como uma criança que quer comer chocolate próximo da hora do almoço. E o pai diz, não, esse não é o momento. E a criança então fecha os braços, faz careta, emburra a cara, chora, porque não tem aquilo que desejava. Assim somos nós, meus irmãos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quanto temos que aprender nesse salmo sobre a idolatria que toma o nosso coração em tantos momentos. Eu gostaria de encerrar com algumas aplicações para nós sobre o que aprendemos a respeito desse salmo na primeira metade, a fase sombria de Asaf. O que ela nos ensina? E a primeira lição é que a idolatria acontece no coração, com aquilo que desejamos. E é demonstrado pelas nossas atitudes. A idolatria do nosso coração é demonstrada pela forma como nós agimos para ter aquilo que queremos, ou a forma como reagimos quando não temos aquilo que desejamos. Se você peca para ter aquilo que você quer, fique de olho. Você pode ter um ídolo ali. Se você peca porque não teve aquilo que queria, fique de olho. Você pode ter um ídolo ali. Quanto essa palavra tem mexido com o meu coração. Para que eu, assim como os irmãos, para que nós passemos por uma autoconfrontação em relação ao nosso próprio coração. O nosso coração não é um ser autônomo, incontrolável, indomável. Não. Nós podemos dizer ao nosso coração, confrontar o nosso coração. Nós podemos falar com o nosso próprio coração, para que ele não se perca buscando ídolos que têm olhos e não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Segunda lição, a idolatria é adoração má direcionada. Deus nos criou como seres adoradores. E nós sempre iremos adorar alguma coisa ou alguém. A pergunta é, quem nós estamos adorando? Adoração é serviço. Quem nós estamos servindo? Adoração é entrega e confiança em quem nós estamos confiando. Adoração é isso, irmãos. Muito mais do que o momento que estamos aqui cantando ao Senhor. Adoração acontece todos os dias da nossa vida. É a nossa resposta a Deus diante daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Isso é adoração. E a idolatria é a adoração má direcionada. Quando nós começamos a adorar qualquer coisa que não seja Deus, nós estamos então sendo idólatras. Quando algo toma o lugar de Deus em nossa vida, pode ser a faculdade, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser a saúde, pode ser as riquezas, pode ser qualquer coisa.
Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O nosso cônjuge pode ser um ídolo para nós. Quando nós então passamos a adorar a criatura no lugar do Criador. E quão triste é para quem faz isso. Porque o nosso cônjuge, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa saúde, nada disso pode substituir Deus em nossas vidas. Nada disso gera vida, porque somente Deus é a fonte de toda a vida. E quando nós então colocamos sobre qualquer uma dessas coisas a razão da nossa vida, a dependência da nossa vida, nós iremos nos frustrar, como Asaf se frustrou, como Asaf desejou tanto e não teve e sofreu, e se revoltou contra Deus, e se revoltou se achando o pior dos homens, autocomiseração, amargura, inveja. Veja o fruto do pecado da idolatria na vida desse homem. A idolatria destrói aquele que participa dela. Poderia dar inúmeros casos aqui sobre isso. Por fim, essa situação de Asaf, da idolatria no seu coração, tem solução. E a solução é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução para o coração dos idólatras. Asaf, homem maduro, sacerdote, crente maduro, caiu em idolatria. Quantos na Bíblia, homens maduros? Salomão, o homem mais sábio descrito nas Escrituras, caiu em idolatria. Quantos homens caíram em idolatria? Mas teve um que não caiu, que foi o Senhor Jesus. Certa vez, o diabo o tentou para que ele caísse em idolatria. E lá em Mateus capítulo 4, verso 10, o Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele venceu a idolatria. Ele venceu os desejos. Ele venceu aquilo que nós não vencemos. Ele venceu por nós. Ele venceu em nosso lugar. A obediência dele foi imputada sobre nós. E a nossa idolatria foi imputada sobre ele na cruz. Ele pagou o preço, a condenação pela nossa idolatria. É por isso que há solução para a idolatria no nosso coração, para os desejos que temos e que produzem todo tipo de mal na nossa vida. E a solução é: olhe para Jesus. Primeiro, nele você tem o perdão de toda idolatria cometida contra Deus. Segundo, nele você tem a capacitação para vencer e abandonar os ídolos do teu coração. Nele há esperança contra o nosso próprio coração. Olha o verso 17, nós vamos encerrar com esse verso. O verso 17 é a mudança de perspectiva para Asaf. Ele diz: eu estava assim até que entrei no santuário de Deus e me atentei para o fim dos ímpios. Para vencermos a idolatria, meus irmãos, precisamos olhar para o lugar certo, enxergar a vida da perspectiva certa, a perspectiva do santuário, a perspectiva de Deus. Na semana que vem nós vamos continuar o restante desse salmo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra, como é preciosa para nós, quanta direção e luz traz para a nossa vida a tua palavra. Ó Deus, ajuda-me, juntamente com os meus irmãos, a identificarmos os nossos ídolos, a abandonarmos os nossos ídolos e a colocarmos
somente a Ti o lugar de primazia no nosso coração. O nosso maior desejo, o nosso maior tesouro, a nossa vida em Ti, ó Deus. Abençoa os irmãos que estão sofrendo, que estão em dificuldades, ó Deus. Fortalece o coração deles, para que as reações em meio ao sofrimento não sejam reações pecaminosas, mas reações que glorifiquem a Ti, ó Deus. Nos abençoe enquanto Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público. Às 10h15 teremos a nossa escola bíblica dominical. Você está convidado a participar. As crianças têm sala, adolescentes e jovens e adultos temos sala. Então participe da nossa EBD que começará às 10h15 da manhã. Antes de encerrar com a oração e a impetração da bênção, eu quero fazer aqui nesse momento uma oração pelos enfermos. Eu sei que há muitos irmãos enfermos aqui na nossa igreja. Você talvez conheça alguém, talvez seja você que está aqui. A Beth, do pastor Valdenberg, vai passar por uma cirurgia na terça. Nós vamos orar por eles. E eu quero convidar, então, aqui na frente, você que está enfermo e deseja oração, ou você que conhece alguém que está enfermo e deseja representar essa pessoa aqui, para que nós possamos orar. Então, eu quero chamar o pastor, quero chamar a Beth. A Beth deve estar cuidando das coisas da EBD, se alguém puder chamá-la. E eu quero também convidar você, que tem alguém que deseja colocar na presença do Senhor em oração, que venha aqui na frente. Nós vamos orar por vocês e pela igreja do Senhor nesse sentido. Vou convidar o presbítero Carlos Guedes para fazer essa oração pelos enfermos. Após essa oração, nós vamos orar encerrando o nosso culto público também. Vamos colocar em pé, irmãos? Há mais alguém que precisa de elevar a Deus uma necessidade de oração? Ninguém mais? Isso, ou representar alguém. Adriana, a Dona Beth está vindo aqui. Isso, meus irmãos. Vamos depositar no altar do Senhor, né? Aquele que pode realmente nos abençoar. Bondoso Deus, na Tua santa presença nós estamos aqui reunidos para, em primeiro lugar, glorificar ao Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que falou aos nossos corações da necessidade que temos de vigiar para adorar somente ao Senhor. Somente o Senhor é digno da nossa adoração. E ajude-nos, Senhor, a vasculhar em nosso coração se estamos praticando idolatria, qualquer que seja, Senhor. Para que, ó Deus, a nossa adoração, nosso louvor seja somente a Ti, que é digno de toda honra e toda glória, só ao Senhor. Ó Deus de amor, nós estamos aqui diante do Teu altar, pelos méritos de Jesus, para, ó Deus, suplicar as Tuas bênçãos sobre estes irmãos e sobre a quem eles estão representando, Senhor. De maneira que a Tua graça e a Tua bondade venha sobre eles, para que, ó Deus, haja cura, haja restauração, haja libertação, para que o Seu nome seja glorificado através dos Teus atos na vida deles, Senhor. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, porque reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que somente o Senhor pode curar perfeitamente, pode restaurar perfeitamente, Senhor. Por isso nós nos dobramos diante do Senhor neste momento e rogamos a Tua bênção sobre cada um dos irmãos, Senhor. Ó Deus de amor, nós fazemos isso pelos méritos de Jesus.
Amém. Deus os abençoe. Senhor Deus, abençoe a tua casa, a tua família, teu coração nessa semana. Que o Senhor Deus desperte o teu coração por uma adoração diante dele nesta semana. Te ajude a identificar os teus ídolos. Toque no teu coração te convencendo do pecado, da justiça. E você receba a graça dele. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos aqui presentes, ó Deus, com toda a tua igreja, com todos aqueles que te amam, com todo o teu povo em toda a terra hoje e até a volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.